Olá, amigos, tudo bem? Tudo bem para mim, tudo bem para Fabrício Falkowski, Tudo bueno. mas nada bem para a geração belga, nada bem para os amigos germânicos, pois... Será que o Alexandre Alemão tá triste agora? German Guy do Inter? German guy. Alex Deutsch. Alex Deutsch. A zebra correu solta hoje no Catar. Se é que dá para se dizer, a gente vai analisar aqui se esses resultados foram de fato zebras pelo que as seleções vinham apresentando em campo. Fato é que nessa quinta-feira a Alemanha foi eliminada, Bélgica foi eliminada. Coincidentemente, as últimas duas seleções que eliminaram o Brasil caíram no mesmo dia. A praga pegou, né? A praga pegou. Aliás, a gente vai falar aí sobre 2014 e a sequência da Alemanha. O dia também foi para confirmar as classificações de Croácia, Marrocos, Japão e da Espanha, que mesmo perdendo avançou às oitavas de final. E o que isso tem a ver com o Brasil? Tem bastante coisa. Então vamos lá, vamos diretaço. Bom, vamos começar falando aí sobre acho que o principal fato do dia. Eu conversava antes com o nosso colega Chico Isidro se ele estava me perguntando se a gente bota como zebra ou não a eliminação da Alemanha. Acho que é inegável que sim, né? Sem dúvida. Apesar de ser a segunda Copa Seguida. consecutiva que a Alemanha não se classifica nem para as oitavas de final. Ainda é uma grande seleção de importante tradição, e eu não posso negar que eu fiquei feliz com a eliminação. Não nada contra os alemães, muito antes pelo contrário, mas porque é uma seleção muito forte e se ela se classifica, ela vai crescer. Sim. É um adversário a menos na... Tipo o que tu acha que pode acontecer com a Argentina? Deu uma tropeçada, depois se levantou. Exatamente. Tira a poeira e vambora. Bateu a poeira, já jogou bem o último jogo. Sim. E agora a tendência é crescer. Eu tava secando os argentinos, com todo respeito, meus irmãos. A Alemanha, eu acho curioso porque é o seguinte, em 2014, quando a Alemanha foi campeã no Brasil, se propagou um discurso, era meio que em tom uníssono, assim, e se tu falasse que, não, beleza, gente, jogaram bem, mas não, calma, sabe? Porque, assim, o que a gente ouvia era assim, todos os outros modelos deveriam ser abandonados e todo um modelo de gestão de futebol que teria que ser tido como modelo dali pra frente era o da Alemanha. Porque, nossa, a Alemanha ganhou a Copa, eles vieram pro Brasil e eles foram simpáticos. Como se a Alemanha tivesse patrolado naquela Copa, o que não foi uma realidade. A Alemanha quase foi eliminada aqui no Beira-Rio, num jogo com a Argélia. Jogou bem a final, jogou bem a final. Aliás, o jogo diferencial da Alemanha foi aquele 7-1 do Brasil, que é aquele aborto que nunca mais vai acontecer. Que é mais por conta do Brasil do que da Alemanha. A final não foi um baile da Alemanha, foi um jogo apertado em que a Alemanha ganhou da Argentina na prorrogação, em que conheço muitos torcedores argentinos que não podem ver Higuaín por perto. Porque a Argentina teve a chance de matar o jogo. O Messi errou um gol naquele jogo que ele não costuma errar. Fato é que se tomou a Alemanha como modelo a partir de então... Modelo de gestão, de tudo. De investimento na base. Não quer dizer que também tá errado. Não tá errado. Só que é o seguinte... O que a Alemanha ganhou de lá pra cá? Nada. A Alemanha fracassou nas duas Copas. A Alemanha vai mal na Liga das Nações. É que isso que tu tá falando agora é mais uma prova. Mais uma. Tem quase uma prova por dia disso que eu vou falar agora. Que existem várias formas de se ganhar no futebol, né? Não tem uma receita. Então, a receita da Alemanha daquela vez funcionou e dali pra não funcionou mais. O contexto ele vai mudando. Vai mudando. Exatamente. Agora, o jogo em si, talvez tenha sido o jogo mais eletrizante de se acompanhar, juntamente com o da Espanha, né? Exatamente, os dois estavam gol mudava tudo em cada hora. Vamos tentar falar primeiro. Depois a gente fala da Espanha, mas vamos falar primeiro desse jogo aqui. A Alemanha largou na frente, parecia que ia ser tranquilo. Aí a Costa Rica virou o jogo e virou tudo um pesadelo a partir dali para os alemães. Parecia que ia se classificar, né? Mais do que isso. Né? Então, mas a Alemanha saiu na frente, estava um jogo aparentemente administrado. A Costa Rica reagiu, empatou. Virou, ia tirar, tava se classificando, tirando a Bélgica, que para mim a Espanha.
O que pra mim também seria maravilhoso, porque mais um adversário. Imagina cair fora Espanha e Alemanha. Alemanha num grupo com Japão e Costa Rica. Então seria uma zebra total. E depois, no final, os jogadores estavam visivelmente completamente extenuados, tanto da Costa Rica como da Alemanha. A Alemanha, na qualidade, na insistência, acabou fazendo mais 2 gols também, porque o jogo já... Sim. O Navas fez uma defesa que provavelmente é a defesa da Copa, né? Mais de uma, né? Mas naquele nível de dificuldade, aquela ali... Olha, eu acho que bate com a do Chesney naquele pênalti da Arábia, que ele defende 2 vezes. Acho que as duas ali são as concorrentes a defesas da Copa até agora. Isso aí. Então tá, vamos falar agora de Espanha e Japão. Espanha e Japão, a gente falava que para a Alemanha bastava uma vitória, porque no fundo ninguém acreditava que o Japão fosse ganhar da Espanha. Então o cálculo era relativamente simples. Basta a Alemanha ganhar, porque a Espanha vai ganhar ou vai empatar com o Japão, e a Alemanha passa em pontos a seleção japonesa. E tava funcionando. E a Espanha, quando fez 1-0 logo no começo do jogo, dava essa impressão. Só que o Japão, que já tinha virado para cima da Alemanha, resolveu virar para cima da Espanha. Tem um lance, a gente tem a foto aqui, né, Mari? Vamos ver se a gente consegue botar aí na tela atrás. Que interessante. O gol da virada do Japão. É o seu da virada ou foi o primeiro? Foi o da virada, né? Da virada. Esse é o lance do cruzamento, tá? Todo mundo olhou na câmera na hora e essa bola saiu. Menos eu. O Fabrício disse que não. O Fabrício disse que não. Mas e aí foi pro VAR. Olha, tem só... E assim, pra deixar clara a regra, né? Pra quem não tá muito familiarizado com futebol e acompanha mais na época da Copa, a bola pra sair, ela tem que sair inteira. Mas inteira é assim, 100% fora. Se ela tiver um pouquinho na linha, ela tá dentro. Quer um melhor exemplo de pouquinho na linha? É isso aqui. É difícil de medir, assim. E o ângulo da TV ali, porque ele não tava nesse ângulo, né, reto. Era um ângulo que tava um pouco na diagonal, assim. Agora, realmente parecia que a bola tinha saído. É o seguinte, né? Se ele dá fora aqui também... Não, e se não tem essa tecnologia que a FIFA tá apresentando na Copa aí, não tem como. Esse lance em jogo do Gauchão, não tem como. Não tem, vai ser fora sempre. Agora, fica aí a surpresa, o Japão acaba passando como primeiro, e aí a gente falava, isso é interessante pro Brasil, né? Claro. Por quê? Porque tava se desenhando, a gente tá partindo do pressuposto, a gente tá gravando na quinta-feira, o Brasil ainda não jogou com Camarões, a gente tá partindo do pressuposto que o Brasil não vai perder pra Camarões e vai passar como o líder do grupo. Só empatando já serve, né? Sim, empatando já serve. Dependendo, até perdendo, né? Mas até perder, mano. Mas enfim, o Brasil vai com time reserva, a gente imagina que os caras querem mostrar serviço. Eu acho que o Brasil ganha de novo esse jogo. E aí pode ser, junto com Portugal também, né? A única seleção que pode ter 3 vitórias nessa primeira fase. O que estava se desenhando? Se o Brasil passa em primeiro lugar, ele vai pegar o segundo lugar do grupo H, que é ali Portugal, Uruguai, Gana e Coreia do Sul. O primeiro deve ser Portugal, o resto tanto faz. O resto tá se desenhando para Gana até o momento, pelo que tem jogado e joga com o Uruguai, dependendo só do empate e tal. Parte do princípio que o Brasil vence qualquer um desses 3. Aí, nas quartas de final... Portugal tem 6 pontos só pra... Isso. Portugal tem 6 pontos, Gana tem 3. Isso. Coreia tem 1, Uruguai tem 1. Nas quartas de final, tava se avizinhando um jogo entre Brasil e Espanha. Porque a Espanha, classificando como primeiro, pegaria o segundo do grupo da Bélgica e da Croácia. Que também virou uma misturambaça. Porque todo mundo acreditava que ia dar Bélgica e Croácia, e a gente vai falar mais adiante, que não. Quem acabou passando em primeiro foi o Marrocos. Então, o que aconteceu? O jogo acabou sendo Japão e Croácia. Seria a Espanha. Ou seja, a Espanha estaria no caminho do Brasil nas quartas de final. Que é uma baita seleção. Talvez uma das melhores da Copa. Ainda o caminho do Brasil ainda não é um caminho tranquilaço, porque o Brasil pegaria a Gana, acho que Gana, Uruguai. Gana, Uruguai, os dois. Pode ser Coreia, não é de se duvidar. Vai que Portugal entra com time reserva, enfim, e o outro jogo empata. Não é nenhum absurdo.
O Brasil ganhando, agora não tem mais Espanha no caminho. Tem o vencedor de Japão e Croácia. Croácia é um time Croácia enjoado. é um time enjoado. E o Japão também. Mas é melhor menos pior do que pegar a Espanha. A Espanha tem ao contrário desses outros times que a gente debateu antes, principalmente a Bélgica, que é um time envelhecido, a Espanha é um time de guri. É. E que tem muita qualidade. E pra Espanha não ficou ruim também. Porque como esse grupo da Bélgica misturou tudo, a Espanha, como segunda colocada agora, vai pegar Marrocos, que é, em tese, muito menos complicado do que pegar a Croácia ou do que seria a Bélgica. Se passar, ela vai pegar ou Portugal, provavelmente, ou aí Sérvia, Suíça. Ou seja, eles também não estão reclamando. Para a Espanha também o caminho até a semifinal. Claro, depois na semifinal eles pegam provavelmente a França. A Inglaterra, né? Mas e o Brasil também, a Argentina também ficou. Mas tá difícil de fazer prognóstico nessa Copa, porque essa tarde hoje. A gente tá falando em cima de uma certa racionalidade, o que essa Copa já mostrou que não tem nada. O que nos dá o gancho para ir para outro grupo que também não teve nada de racional. Geração belga. Geração belga, quem joga o FIFA sabe que é muito bom pegar os jogadores belga no videogame, porque todos ali é tudo 85, 90, Lukaku, De Bruyne, Courtois. Ah, é? É. Segredo aí pra ti quando tu joga com o Fred. O Fred só me dá laço no FIFA. Só que quem não viu o episódio com a participação do Fred na semana passada, sugiro buscar aí no YouTube do Correio do Povo no Copa na Copa. A Bélgica entrou como favoritaça. Acho que ela não estava na mesma prateleira de favoritos de Brasil, Argentina, França, mas ela estava ali logo num segundo nível. Eu acho que a eliminação da Alemanha... A Alemanha tem mais tradição, mas a Alemanha, pelo menos, jogou um pouquinho mais do que a Bélgica, né? Eu acho que a Bélgica é a grande decepção dessa primeira fase da Copa. Só para deixar claro, foi 0-0 o jogo com a Croácia. Lukaku errou gols inacreditáveis. O Lukaku não jogou os jogos anteriores, né? Ele tava machucado, se recuperando de lesão. Né? E também não começou hoje, né? Ele entrou no final. Aliás, o árbitro começou sem o Hazard e sem o Lukaku. Eles estavam brigando também, né? Estavam discutindo. Eu vi uma série de discussões. Até disseram que foi um pouco mais que discussão que houve dentro do vestiário. Enfim, há versões sobre isso, principalmente na imprensa francesa. Mas, enfim, o time até jogou bem. Eu gosto muito da Croácia. Acho que é um futebol meio parecido com o brasileiro. Eles tocam de primeira. É um bom time. E começou melhor até, na minha opinião, que a Bélgica. Depois, no segundo tempo, a Bélgica tomou conta do jogo. O Lukaku acertou uma bola na trave e errou um gol incrível de barriga. Quase dentro do gol. E depois deu um murro depois do jogo. Deu prejuízo naquela paredezinha ali do banco de reservas. Parece que quebrou alguma coisa. Vamos dar conta. Enfim, fato é que 0-0. Croácia se classificou e a Bélgica voltou para casa. Mas Croácia não classificou em primeiro lugar. Marrocos ganhou. O que nos leva para o último bloco. Marrocos. Se a gente falou que a Bélgica é a grande decepção, eu acho que Marrocos é a maior surpresa, mais até do que Japão, né? Passar Marrocos como primeiro. Marrocos venceu o Canadá por 2-1. Num grupo difícil, em tese difícil, né? Com exceção do Canadá, todos os três ali tinham... Eu diria até que Marrocos, acho que no bolão eu botei Croácia e Bélgica, acho que me dei mal. Acho que quase todo mundo botou Croácia e Bélgica. Então... Um que outro botou Marrocos, acho que o Vitor botou. Teve uns 3 ou 4, na verdade, que botaram Marrocos. Mas todo mundo botou Marrocos em segundo. Ninguém imaginou que o Marrocos fosse passar como primeiro. O Canadá até marcou um golzinho hoje, que é uma coisa bem rara de acontecer. Enfim, mas foi um resultado mais ou menos esperado. Talvez mas o Canadá até tem um time bastante ofensivo. O que não era esperado, talvez fosse o Marrocos terminar em primeiro, mas terminou, enfim. E agora vai pegar a Espanha. Torceremos todos pelo Marrocos, né? Claro, sem dúvida. Então tá, vamos aí só passar rapidamente pelos jogos dessa sexta-feira, incluindo... Claro, aquele jogo que todos nós esperamos. Brasil e Camarões, às 4 da tarde. Rapidinho, Fabrício.
Dá Brasil, não dá Brasil? Vai dar Brasil, acho. O Brasil é o favorito, porque... Gol do Daniel Alves. Não, o time do Brasil, mesmo sendo reserva, é um bom time, tem... E é todo mundo querendo mostrar serviço. Todo mundo querendo né? mostrar serviço, todo mundo quer. E tem algumas vagas que estão meio abertas ainda, até principalmente pela indefinição ainda da Segunda no volta... meio de campo, uma vaga no ataque. Isso, pela volta do Neymar, quando vai acontecer, quando não vai acontecer. Então, parece que já não vai ser nas oitavas. Então... o pessoal tá brigando por essa vaguinha aí do Neymar então vai ser um jogo interessante e os Camarões ainda tem chance. Também já dispensou o goleiro, né, por uma briga com o treinador, já tá meio desmobilizado. Não venceu nenhum jogo. Não venceu nenhum jogo. Fez aquele empate miraculoso lá com a Sérvia. Mas dá Brasil. Acho que dá Brasil. O outro jogo do grupo G, que é o mesmo grupo do Brasil, no mesmo horário também, 4 da tarde, esse é mais difícil de fazer uma previsão, né? Sérvia e Suíça. Vai ser assim, ó. Se a gente tivesse que analisar antes, eu diria que o jogo de amanhã do Brasil, dos 3, era o mais fácil. Dos 3 da primeira fase, né? Se a gente fosse analisar antes da Copa. Claro que depois o futebol tem que ser jogado, né? Então vamos conferir amanhã. Das duas seleções... jogado, lambaria pescar. Exatamente. Da Sérvia e Suíça, a Sérvia é um time que joga assim, parecido com a Croácia, não é à toa que os dois são da mesma região da Europa ali. Iugoslávia, né? Exatamente, os dois. Imagina se fosse a Iugoslávia hoje. Imagina o cano que seria a seleção da Iugoslávia. E a Suíça tem uma defesa muito forte. Vamos ver, eu ainda acho que a ainda acho que passa a Suíça. Suíça? Acho que é muito difícil fazer gol na Suíça e se empatar da Suíça. Bom, então tá. Vamos ver. Aí vamos para os últimos classificados, que na verdade são mais cedo, né? Porque os jogos são ao meio-dia. Gana e Uruguai, né? Repetem aquele histórico jogo de 2010, em que o Suárez tirou o gol com a mão. Era só o Asamoah fazer o gol de pênalti, o cara errou, foi para os pênaltis, depois deu o Uruguai nos pênaltis com direito à cavadinha do Louco Abreu. Inesquecível esse isso. jogo. Amanhã, meio-dia, Gana joga por um empate, né? Eu torço muito pelos uruguaios, mas acho que vai dar Gana. É bem imprevisível. É bem imprevisível porque amanhã o Uruguai arrasta, e acho que a seleção de Gana vai vir com faca nos dentes. O que quer dizer? Não quer dizer nada. Para jogar com o Uruguai, se tu vier com faca nos dentes, o máximo que tu consegue é igualar, né? Mas vai ser amanhã. Mas eu tô me baseando só em amostras dessa Copa. Acho que Gana jogou mais do que o Uruguai até aqui. Pode ser, acho também. E o time tá indefinido, né? O time do Uruguai tá indefinido. O técnico já deu a entender que o Arrascaeta pode começar. No último jogo, o Suárez entrou depois. O Suárez inverteu, entrou depois, ele inverteu. E também o Cavani começou, depois o Cavani saiu, deu uma reclamadinha que saiu, não entendeu muito bem. Enfim, também tem uma treta aí. O grupo não tá tão unido assim. O grupo não tá tão unido. E no mesmo horário também, para fechar aí, Coreia e Portugal. Portugal já está classificada, basta um empate para garantir o primeiro lugar. É jogo ruim para botar no bolão, porque tu não sabe se os caras vão vir com time reserva ou não, né? Mas aqui Portugal acho que vai confirmar, né? Eu não sei se talvez Portugal ganha. Eu acho que Portugal se classifica em primeiro. O boato é que o Cristiano Ronaldo talvez não jogue, até porque não é criança. Mas... O que cai assustadoramente o nível de beleza da partida, então. Com certeza. Já perde metade dos atrativos. É que nem na NBA, assim, o ingresso fica mais barato, né? Tem que ficar mais barato. Então tá, a gente vai ficando por aqui, volta amanhã, tomara que para falar da terceira vitória do Brasil na Copa, certo? Um abraço, tchau, tchau. Até amanhã.